Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, no final desse vídeo, vamos colocar para você aí as contas e o e-mail Pix também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco e eu envio para você gratuitamente via PDF e PowerPoint. Os estudos escritos nós temos aí, às vezes, mais de 100 páginas de estudos aí dentro do mesmo tema. Nós estamos estudando neste trimestre, nas lições bíblicas da CPAD Adultos, com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Nós temos como comentarista da CPAD deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é pastor-presidente da Assembleia de Deus Missão, em Brasília, Distrito Federal. Nós já estudamos as seguintes lições. Lição 1, a Igreja diante do espírito da Babilônia. Lição 2, a deturpação da doutrina bíblica do pecado. Lição 3, o perigo do ensino progressista. Lição 4, quando a criatura vale mais que o Criador. Lição 5, a dessacralização da vida no ventre materno. Lição 6, a desconstrução da masculinidade bíblica. Lição 7, a desconstrução da feminilidade bíblica. Lição número 8, transgênero. Que transrealidade é essa? E hoje vamos estudar a lição 9, uma visão bíblica do corpo. Então vamos estudar um pouco mais sobre o corpo, que está dentro aí da antropologia. Então o corpo nós sabemos que é físico e que possui aí 5 sentidos, né? Aí visão, audição, olfato, tato e paladar. Sabemos que existe o homem natural, o homem espiritual e o homem carnal. Sabemos que para vivermos na terra, nós somos feitos do pó da terra. Se fôssemos nós vivermos lá na lua, seríamos feitos do pó da lua. Mas Deus nos criou do pó da terra. Vemos aí em Gênesis 1, 26, 27, dizendo assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Em Gênesis 2,7 diz: Após formar Adão do pó da terra, o Senhor Deus soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida. O texto áureo da lição está em 1 Coríntios 6,13b, que diz: Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, o nosso corpo é casa terrestre do Espírito Santo, casa de Deus na terra. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, tabernáculo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo vive em nós, Deus vive em nós. Jesus disse, olha, que quando ele ressuscitasse, ele pediria o Pai enviaria o Espírito Santo, que estaria conosco para sempre. Ele diz, estará convosco e em vós. Olha só, ao mesmo tempo do lado de fora e ao mesmo tempo do lado de dentro. Sendo assim, o nosso corpo não pode se unir à prostituição. Paulo diz, nós não podemos pegar o templo de Deus, que é santo, e misturá-lo com a prostituição. Também o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz, nós não podemos, ao mesmo tempo, participarmos da ceia do Senhor e, ao mesmo tempo, comermos da mesa de demônios. Então, o nosso corpo é santo. Nós temos que manter o nosso corpo santificado para a vinda do Senhor. Olha, em 1 Tessalonicenses está escrito, né? Mantenhamos irrepreensíveis espírito, alma e corpo para a vinda do Senhor. Então, Jesus Cristo mesmo vive em nós através do Espírito Santo. Por onde quer que nós andemos, nós estamos transportando Deus dentro de nós.
Assim como Jesus andava na terra e ele foi cheio do Espírito Santo, assim também nós andamos aqui representando Jesus Cristo e também cheios do Espírito Santo. A verdade prática diz: o corpo é o templo do Espírito Santo e por isso deve ser conservado em santificação até a volta de Cristo. Então é só nós olharmos para 1 Coríntios 6,19, né, e vamos encontrar escrito exatamente isso, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Veja aí. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então veja, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós pertencemos a Deus. Cada um de nós custou um preço caríssimo, o maior preço que pode existir. É o sangue de Jesus Cristo. Nós somos comprados, pertencemos a Deus. Não podemos fazermos o que quisermos e nem ir aonde quisermos, nem nos vestirmos do jeito que quisermos, nem falarmos do jeito que quisermos, nem agirmos do jeito que quisermos. Nós temos um dono, nós somos servos. Nós estamos aqui para servir. Estamos aqui para representar Jesus Cristo. Então, nosso corpo é morada do Espírito Santo, morada de Deus na terra. É uma responsabilidade muito grande e que nós temos que sempre meditarmos nisso. Temos que viver sempre em santificação. E temos que cuidar desse corpo para não destruirmos esse corpo, porque está escrito que se nós destruirmos o corpo, que é a casa de Deus na terra, Deus também nos destruirá. Temos a responsabilidade de mantermos nosso corpo funcionando corretamente. Então, cuidando aí que os 5 sentidos estejam funcionando todos corretamente. Então, temos aí a responsabilidade na alimentação, no sono, no exercício físico, aí no jejum, na oração, na leitura bíblica. Tudo isso vai exigir do corpo a sua participação. Agora, este corpo não é eterno. Então, ou Jesus volta e nos arrebata, então nesse dia nós somos transformados, ou teremos um corpo semelhante ao de Jesus, ou nós vamos morrer, o corpo vai se deteriorar, né? Mas no dia do arrebatamento, o nosso corpo será transformado. Nós iremos, então, para o céu, vivemos eternamente com Jesus num corpo glorificado, um corpo semelhante ao de Jesus. E aí tudo que nós fizemos através do corpo, isso será julgado no tribunal de Cristo. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em 1 Coríntios 6, de 12 a 20. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o ventre, e o ventre para os manjares. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e fá-los-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz, faça um corpo com ela? Porque serão, disse, 2 numa só carne? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição. Todo o pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então veja que maravilhosa leitura, quanta coisa podemos aprender daí. E nós vamos então estudar dessa lição, tendo como base esse texto maravilhoso. Vamos à introdução da lição. Deus criou o ser humano para o louvor da sua glória, 1 Coríntios 6:20. Em vista disso, ele espera do homem regenerado uma vida de santidade, 1 de Pedro 1:15.
Contudo, os conceitos secularistas propagam a forma de vida independente dos preceitos divinos. Nesta lição, vamos estudar a criação do homem e as características do corpo humano nas Escrituras e correlacionar esse tema com a visão secular do corpo hoje. Nossa finalidade é apresentar a visão bíblica do corpo, seu propósito e sua glorificação final. Uma visão materialista do corpo despreza a perspectiva bíblica que eleve o corpo ao propósito da vontade de Deus. Na Bíblia, a doutrina bíblica da glorificação final do corpo do crente tem muito a nos dizer a respeito do corpo terreno. Há um propósito divino no corpo para vivermos de acordo com a palavra de Deus diante de uma cultura que tende a descartá-lo e desvalorizá-lo. Que o Senhor nos ensine a como servi-lo por meio do nosso corpo. Olha, o ser humano é uma dicotomia. Então é espírito, alma e corpo. E não tem jeito de mudar isso. Ou vai para o céu, espírito, alma e corpo, ou vai para o lago de fogo e enxofre, e espírito, alma e corpo. Aí você fala, mas o espírito volta para Deus que o deu. Veja bem, Satanás é espírito. Os anjos caídos, que são os demônios, também são espíritos. E vão todos para o lago de fogo e enxofre. Também, aquele falso profeta e a besta, lá no Apocalipse diz que eles serão lançados no lago de fogo e enxofre, do jeito que estão, vivos. E esse falso profeta é uma pessoa. Então, espírito, alma e corpo serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então, é bem diferente o ímpio e o salvo. Agora, quanto ao salvo, sim. Então, espírito, alma e corpo vão ser levados ao paraíso e depois vida eterna, depois do arrebatamento. Agora, é evidente que o corpo, ele vai ser transformado de corpo terrestre para corpo celeste. De corpo corruptível para um corpo incorruptível, eterno. De corpo, então, terrestre para corpo celeste. De corpo material para corpo espiritual. Mas se o corpo não tiver sido mantido irrepreensível, se esse corpo não era de um salvo, então vai para o lago de fogo e enxofre. Mas se é de um salvo, então este corpo será transformado num corpo celestial, semelhante ao de Jesus, e nós estaremos para sempre com o Senhor. Então veja que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Criou o homem para ser seu filho. Veja bem, então Adão foi o primeiro filho de Deus. Era a imagem e semelhança de Deus, então era parecido com Deus. E assim toda a raça humana era para ser todos, imagem e semelhança de Deus, filhos de Deus. O pecado tirou essa imagem e semelhança de Deus, tanto é que quando nasceu o filho de Adão, Sete, diz que ele era a imagem e a semelhança de Adão. Adão o quê? Pecador agora. Não mais a imagem e semelhança de Deus. Então o homem perdeu a imagem e semelhança de Deus. Quando nós ouvimos o Evangelho e nos convertemos, nós passamos a ser filhos de Deus. Agora, a imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque o Espírito Santo vem morar em nós. Só é filho de Deus quem tem o Espírito Santo morando em si. Agora, para mantermos o Espírito Santo morando em nós, nós temos que viver em santificação, em separação para Deus. Deus diz, sede santos, porque eu, o Senhor, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então veja só, temos que nos mantermos separados para Deus. Conservarmos o corpo como templo, morada, tabernáculo, casa do Espírito Santo. Agora, vivemos num mundo em que as pessoas pensam que podem fazer o que quiserem com o corpo. Então as mulheres dizem, meu corpo, minhas regras. Elas acham que podem fazer o que quiserem com o corpo. Podem colocar esse corpo na prostituição, podem evitar filhos, abortar filhos, podem casar e descasar. Então acham que podem fazer o que quiser com o corpo. Aí colocam pince,
e tatuagens. Alguns entram pelo caminho da glutonaria e tornam esse corpo aí uma monstruosidade. Outros, pelo contrário, né, começam a tratar o corpo e fazer com que o corpo fique só carne e osso, bem magrinhos, né? Outros vivem nas drogas, nas bebidas, no cigarro, não dormem direito. Então, veja só, as pessoas do mundo pensam que podem fazer o que quiserem com o corpo. Agora, nós não. Nós temos que saber que é muito importante nós cuidarmos do nosso corpo, porque ele é morada de Deus na terra. Então, vamos ver nesta lição como é que é o corpo lá para o mundo e como é o corpo para a igreja. Vamos ver a visão bíblica de corpo, o propósito do corpo e a glorificação final desse corpo. Vamos ver nesta lição os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, a criação do ser humano. Subtópico 1, a origem da raça humana. Subtópico 2, a constituição do ser humano. Subtópico 3, queda e restauração humana. No tópico 2, vamos ver a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, parte exterior do corpo. Subtópico 2, templo do Espírito Santo. Subtópico 3, glorificado na ressurreição. No tópico 3, a visão secular do corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Subtópico 2, erotização e libertinagem. Subtópico 3, liberdade e autonomia. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos estudando esta lição. Então, no tópico 1, a criação do ser humano. Subtópico 1, a origem da raça humana. O homem é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26 e 27. Por isso, nossa declaração de fé ensina que fomos criados por um ato sobrenatural, imediato e não por um processo evolutivo. Assim, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra. Gênesis 2, 7. Interessante notar que o uso do hebraico Adão denota nome próprio, mas também genérico, significando homens e humanidade, como está em Salmos 73, 5, Isaías 31, 3. Logo, Adão foi o primeiro homem a ser criado, Gênesis 2, 15, 19 e 20. E Eva, a primeira mulher formada do corpo de Adão, Gênesis 2, 22, 3, 20. Além disso, homem e mulher são descritos como criaturas da terra. Porém, Deus soprou em seus narizes o fôlego da vida. Gênesis 2, 7b. Ele não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do nosso espírito e isso nos distingue dos demais seres criados. Então veja que na criação, Deus criou tudo a partir da sua palavra. A palavra é a semente de Deus, né? Deus falou, Jesus veio executar aquilo que Deus falou. E o Espírito Santo deu poder para gerar, então, aquilo que Deus planejou e Jesus executou. Agora, veja bem, Deus falou e passou a existir. Todas as coisas foi assim. Deus disse, haja luz. A luz se fez, pronto. Veja bem, tudo é assim. Deus disse. Só que, quando Deus vai criar o homem, Deus diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Veja só. Agora Deus vai fazer, Ele vai fazer, não apenas disse, Ele vai fazer. Nenhuma das criaturas Deus pegou, formou e depois soprou neles ali o espírito, a alma. Mas no homem sim. Então o homem é essencialmente, primeiro espírito, depois alma e depois corpo. Nesta ordem. O homem é essencialmente um ser espiritual. Foi criado para ser a imagem e semelhança de Deus. Foi criado para ser filho de Deus. Então o homem foi feito do pó úmido da terra, é chamado Adão, né? Exatamente por isso. E esse nome indica que ele é o primeiro de toda uma humanidade, de todos os homens que viriam depois dele. E Eva, a primeira mulher, que a partir dela é que veio a nascer todos os outros homens, todos os outros seres humanos. Veja só que coisa impressionante. Há pouco tempo agora se descobriu que todos os seres humanos
descendem de uma única mulher. Olha aí, a ciência descobriu isso. Isso é muito importante. A ciência, ela sempre descobre o que já existe escrito na palavra de Deus. Então ela vai comprovando. Ela procura provar, não sabendo que com isso está comprovando, né, aquilo que já está escrito. Então, por exemplo, saber que a Terra flutua e está no espaço. Estava escrito na Bíblia, mas os homens custaram a descobrir isso. Saber que a Terra é redonda e está escrito na Bíblia, mas os homens custaram a descobrir isso. E ainda tem gente até hoje teimando que a Terra é plana, por incrível que pareça, né? Então, veja só, os homens vão então, através da ciência, descobrir empiricamente aquilo que já está escrito na Bíblia. Então veja que o ser humano foi feito pó da terra, para viver na terra. Então seus materiais que compõem o seu corpo, tudo vem da terra. No subtópico 2, a constituição do ser humano. Nossa declaração de fé professa que a natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6:3, Salmos 78 e 89, chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada de homem interior, composta de espírito e alma, 2 Coríntios 4:16, 1 Tessalonicenses 5:23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia, isso é, 3 substâncias, espírito, alma e corpo, Hebreus 4:12. Exemplo dessa estrutura pode ser observado na pessoa de Cristo, Lucas 23:46, 24:39. A Bíblia de Estudo Pentecostal leciona que o nosso espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus, e a alma é definida pelos aspectos da mente, emoções e vontade. O corpo é a parte que volta ao pó e que, no caso dos salvos, será transformado no dia da ressurreição, 1 Coríntios 15:42. Então nós somos uma tricotomia. Por que tricotomia e por que não triunidade como Deus? Porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas, um Deus só. Só que tudo que Deus Pai planeja, Jesus executa e concorda. O Espírito Santo dá poder para tudo ser feito, ser executado, passar a existir e concorda. Então os 3 concordam num. Agora, já o homem é uma tricotomia, por quê? Porque às vezes o corpo quer uma coisa, a alma quer outra e o espírito quer outra. Então são 3 partes independentes e muitas vezes discordantes. Por isso é uma tricotomia. O que o crente precisa fazer? Sujeitar o espírito à oração, comunhão com Deus, né? Comunhão espiritual. Sujeitar a alma à palavra de Deus, então lendo, estudando a palavra de Deus, sempre tendo a palavra de Deus no coração, e sujeitando o corpo à obediência do espírito, da alma. Com o quê? Com o jejum. Então o corpo precisa de jejum, precisa de controle. Então é através do nosso espírito, com letra minúscula, que nós mantemos comunhão com Deus, através do Espírito Santo, com letra maiúscula, que mora em nós. Nós mantemos íntima comunhão. Aqueles que não são crentes, que não nasceram de novo, então eles não possuem o Espírito Santo para ligá-los com Deus. Então eles vivem afastados de Deus por causa do pecado. A nossa alma, ela tem aí a mente, né? A inteligência, o intelecto, a vontade, o poder de decisão. Por isso mesmo a Bíblia diz, a alma que pecar, esta morrerá. Então a alma tem o poder da decisão, tem em si a vontade do ser humano. E o corpo, então é a morada aí do espírito e da alma. E esse corpo, se não passar pelo arrebatamento, a transformação, ele estando vivo, ele vai morrer, ele vai se deteriorar, né? O corpo é corruptível. Então ele envelhece, ele apodrece, ele se acaba, então volta ao pó, né? Então esse corpo está condenado, ele não entra no céu, ele não vai para a vida eterna, ele deve ser transformado primeiro. Ou ele é transformado para entrar no céu,
ou ele é adequado para viver eternamente no lago de fogo e enxofre. Então vai haver uma adequação para esse corpo ficar no lago de fogo e enxofre eternamente, sendo o caso dos ímpios. Subtópico 3, queda e restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 20 a 23. Conforme a teologia sistemática, uma perspectiva pentecostal, embora constituído de 3 substâncias, se o ser humano for afetado em um elemento de sua constituição humana, ele será afetado inteiramente. Nessa perspectiva, a vida espiritual não pode estar desassociada de seu corpo. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios 6:20. Desse modo, a conduta irrepreensível do cristão é requerida no espírito, quanto na alma e no corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. Isso quer dizer que a santificação deve atingir a parte material e imaterial do homem. Contudo, essa restauração somente é possível por meio do sangue de Cristo, pela ação do Espírito Santo e pela palavra de Deus. 1 de Pedro 1:15 a 25. Então veja que Paulo, meditando sobre isso, ele reflete sobre o tempo que ele não era crente ainda, e ele dizia que o pecado habitava nele. Ele queria fazer o bem, fazia o mal, porque o pecado dominava sobre ele. Então veja que assim é o ser humano em geral. Então por mais que ele não queira, por exemplo, a pessoa fuma, aí diz assim, eu quero parar de fumar. Então ele vai tentar, vai se esforçar, dificilmente vai conseguir. Porque ele precisa da ajuda de Deus, né? Precisa de uma força sobrenatural para agir nele, para ele parar. É claro que alguns param sem isso, mas é dificílimo. Alguém viciado em drogas, alguém viciado em bebida alcoólica, né? Então ele diz, eu quero parar, mas ele se torna escravo. Há uma força maligna atuando ali e o escravizando. Então veja que um vício, por exemplo, pode afastar a pessoa totalmente de Deus, porque ela está dominada por aquilo, já é um pecado. E esse vício faz mal ao seu corpo, que já é outro pecado, e o desliga de Deus, que é outro pecado. Então, tudo aí se volta contra essa pessoa, atinge espírito, a alma e o corpo. As 3 áreas, então, são atingidas por um vício, por exemplo. E aí, podemos falar de outros pecados, como adultério, como prostituição, né? Tantas outras coisas que podem afastar o homem completamente de Deus. Se uma parte é atingida, todo o corpo é atingido. E aí atrapalha o funcionamento tanto do corpo, como da alma, como do espírito. Por isso mesmo, a porta de entrada para fazer o homem se afastar de Deus foi o corpo, foi o quê? A comida, né? O desejo pela comida. Olha lá, Satanás tentou Eva, apresentando o quê? Um fruto, né? Olha aí, atingiu o quê? O olho, né? A visão. Aí disse, experimenta. Ela sentiu o cheiro, ele olhou e viu que era agradável à vista. Agora ela quer o quê? Quer provar, quer experimentar. Aí o quê? Vai atingir, já atingiu a visão, já atingiu o olfato, agora vai atingir o paladar, o tato. Olha aí, ela pegou, ela ouviu Satanás dizer que se ela experimentasse, ela seria igual a Deus. Olha só. Então atingiu os 5 sentidos. Então ela caiu. Veio Adão, que poderia tê-la repreendido, mas ele cai em pecado, ele desobedece uma ordem direta de Deus para ele. A ordem nem foi para Eva, foi para ele. E o pecado entrou no mundo por Adão. E Paulo diz, a mulher foi enganada. Agora Adão não. Adão comeu sabendo que era errado, ele tinha uma ordem direta de Deus para não comer do fruto. Então Satanás nem precisou enganá-lo e nem conquistar os seus sentidos. Que ele usou o que ele usa muito e usou sempre, né? Usou uma mulher. Veja aí exemplos aí dos reis de Israel, né? Começou lá com Abraão, arranjando outra mulher,
e vimos aí quantas pessoas que serviram a Deus, mas caíram em pecado devido exatamente à mulher, ao sexo. Então é exigido do homem que ele mantenha irrepreensível espírito, alma e corpo. Então as três partes aí são importantíssimas serem guardadas em santificação para uso de Deus. Agora, quando o homem peca, só tem um jeito de haver uma restauração, né? Ele precisa morrer e precisa nascer de novo. Então é o que acontece quando nós ouvimos a pregação do Evangelho e cremos nessa pregação. Aí vem o convencimento do Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. Nós pedimos perdão, nos arrependemos e recebemos aí o Espírito Santo que vem morar em nós. Então existe uma restauração. Nós somos justificados pelo que Jesus fez por nós, morrendo em nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doença, enfermidade, maldição, tudo que nos era contrário, Jesus levou sobre ele, morreu em nosso lugar. Então nós somos justificados porque cremos nisso, nascemos de novo. Então estamos agora restaurados, agora a imagem e semelhança de Deus. Agora somos filhos de Deus. Agora o corpo, por causa do passado que o sujeitou, ele ainda fica sujeito a várias tentações. Ele sempre quer voltar ao pecado. Ele sempre quer morar na terra, porque ele sabe que se estiver com Deus, ele vai morar no céu e não na terra. Então ele é terreno, ele é da terra, ele quer morar na terra. O desejo dele é das coisas terrenas. Então ele precisa ser dominado pelo Espírito e pela alma ligados a Deus. Então o corpo, unido ao Espírito Santo e a alma, que está sempre lendo a Bíblia, então o corpo vai ser o quê? Instrumento de Deus na evangelização do mundo. Veja, então o corpo vai ser uma bênção. Então aí o corpo depende do controle que tiver sobre ele. Então veja que, diferentemente dos anjos, Deus nos deu um corpo terrestre. Já os anjos possuem corpos espirituais, celestiais, somente. E também Satanás e os demônios. Eles não possuem corpos terrestres, materiais. No tópico 2, a visão bíblica do corpo. Subtópico 1, parte exterior do homem. O termo corpo, do grego soma, normalmente identifica a parte exterior do ser humano. Mateus 10, 28, 1 Coríntios 15, 38. O termo carne, do grego sarx, quando se refere ao homem físico, inclui a sua dimensão exterior, Lucas 24, 39 e Atos 2, 31. Ambos os termos indicam a parte visível e material da natureza humana. O corpo é o invólucro da parte material do ser humano. Ele envelhece e morre, ocasião em que a alma e o espírito o deixam. Gênesis 35, 18, Tiago 2, 26. A carne, corpo, geralmente é descrita em sentido negativo. Na minha carne não habita bem algum, Romanos 7, 18. Entretanto, esse tom depreciativo diz respeito à natureza pecaminosa do homem e não especificamente ao corpo físico. Assim sendo, nossa declaração de fé rejeita a ideia de ser o corpo uma prisão da alma e do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Então veja, o corpo em si, ele não toma decisão. Quem toma decisão é a alma. Então o corpo não comanda. Agora, o corpo tem desejos carnais, que nós chamamos concupiscências. Então ele tem desejos, por exemplo, de comer muito, glutonaria, de beber, bebida alcoólica, de não dormir direito, passar a noite aí numa diversão, uma coisa. Desejos sexuais, muitas vezes contrários à palavra de Deus. Então veja, isso são desejos, são concupiscências negativas do corpo, mas por causa do corpo ser controlado por uma alma que não está com Deus e de um espírito que não tem o Espírito Santo ligado a ele. Agora, quando nós somos crentes, salvos, então esses desejos existem em nosso corpo, mas eles são dominados por nossa alma que está em comunhão com Deus, ouvindo sempre a palavra de Deus.
e o nosso espírito, que está ligado ao Espírito Santo, que é Deus. Então veja, não é o corpo em si, mas aquilo que o controla, que tem poder sobre o corpo. Olha, para você entender, quando alguém tem morte cerebral, por exemplo, você pode ir lá cortar aquele corpo em pedacinho. Ele não vai sentir dor, não vai sofrer nada. Teve morte cerebral. Então perdeu o quê? O controle. Né? Não existe mais uma vida naquele corpo. Então veja só, não é o corpo sozinho que tem poder sobre ele, controle sobre ele, que tem os desejos, né? Ele sozinho. Então ele é movido, controlado pela alma, onde está o quê? O intelecto, a vontade do ser humano. Então o cristão é sempre exortado pela palavra de Deus a ter controle sobre o corpo, mantendo-o em santificação, em separação para uso exclusivo de Deus. Lembrando que se o corpo morrer, pronto, a alma e o espírito vão ter que sair. Então só somos seres humanos enquanto tivermos aí o corpo, né, a alma e o espírito juntos e vivos. Subtópico 2. Templo do Espírito Santo. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6, 13b. Isso significa que o corpo pertence ao Criador e a ele deve estar unido. 1 Coríntios 6, 17. Nesse sentido, essa parte material do salvo deve ser santa e usada para glorificar a Deus. 1 Coríntios 6, 20b. Em 1 Coríntios 6, lemos que os corpos dos salvos são metaforicamente membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 6, 15. Confere com Romanos 12, 4, 5. Por isso, eles não devem praticar atos imorais. Romanos 6, 13, 19. 1 Coríntios 6, 15, 16. Aqui o cristão é exortado a não pecar contra o próprio corpo, 1 Coríntios 6, 18, pois um resgate de alto preço foi pago por Cristo, 1 Coríntios 6, 20a, tornando o crente templo e morada do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19, Efésios 5, 13. Portanto, como santuário, o corpo nunca deve ser profanado por impureza alguma. Então veja que o corpo, ele passa a ser templo do Espírito Santo imediatamente na hora em que a pessoa se converte. Então, olha aí, Efésios 1,13. Nós estamos em Cristo, depois que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho da nossa salvação. Tendo então crido neste evangelho, nós recebemos a promessa de Deus, o Espírito Santo, que vem morar em nós. Então, a partir daí, nós somos morada do Espírito Santo na terra. Jesus disse, ele estará convosco, em volta, e em vós, dentro de nós. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, então, complementa isso aí, explica isso aí, dizendo que nós somos templo, morada, tabernáculo, casa do Espírito Santo. Ele mora dentro de nós. Você já imaginou isso? Você tem uma pessoa que é Deus mesmo, morando dentro de você, sabe tudo a seu respeito, os pensamentos, intenções, tudo, e você não fala com ele. Imagine, quantas pessoas fazem isso? Às vezes tem 10 anos que é crente, 20 anos, nunca falou com o Espírito Santo. Não podemos levar esse corpo à glutonaria, porque esse corpo vai ficar inútil. Não podemos ficar sem dormir, sem nos alimentar corretamente, sem fazermos algum exercício físico para mantermos o corpo funcionando corretamente. Se nós não fizermos isso, nós estamos pecando contra o corpo, que é o templo do Espírito Santo, estamos pecando contra o próprio Deus. Nós temos que ser úteis para Deus. Então precisamos do corpo funcionando corretamente para servirmos a Deus. Não podemos unir o templo de Deus e fazer desse templo de Deus o templo de Satanás, cometendo aí imoralidades, servindo aí as imagens de escultura, comendo aí as comidas sacrificadas a ídolos, né? Participar ao mesmo tempo da ceia do Senhor e ao mesmo tempo dos manjares dedicados a Satanás, né? Então não podemos ser ao mesmo tempo filhos de Deus e ao mesmo tempo sermos escravos de Satanás. Então, o nosso corpo deve ser mantido em santificação para uso exclusivo de Deus, nunca para uso de Satanás e seus demônios.
Subtópico 3, glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte, Hebreus 2, 14 e 15, e garantiu a nossa ressurreição, 1 Coríntios 6, 14, 2 Coríntios 4, 14. Entre a morte e a ressurreição, há um estado intermediário onde a parte imaterial do ser humano subsiste de modo consciente, Lucas 9, 28 a 31, 16, 22 a 31. Contudo, o nosso corpo carnal não pode herdar o reino de Deus, 1 Coríntios 15, 50. Por isso, a última etapa de nossa salvação e a glorificação, Romanos 8, 30, inclui a redenção e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo, Romanos 8, 23, Filipenses 3, 21. Este evento ocorrerá quando Jesus voltar, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 17. Na ressurreição, a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 42 a 44, 52 a 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Então veja, Jesus Cristo estava na terra num corpo humano, um corpo físico. Então, quando ele morre, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito vão para onde? Para o inferno, para o lugar que nós tínhamos que ir. Está escrito em Isaías 53. Então veja só, quando ele chega lá, então ele agora é o quê? Justificado em espírito. Ele estava ali, mas ele nunca pecou. Ele estava ali levando os nossos pecados, e não os dele. Ele nunca pecou. Então ele é justificado em espírito, é declarado santo, irrepreensível, e a morte não tem poder sobre ele, porque o salário do pecado é a morte, mas ele nunca pecou. Então, ele ressuscita, e agora ele tem um corpo humano, mas não físico do jeito do nosso agora. É um corpo agora espiritual, celestial, corpo imaterial, ressurreto. Olha aí, quem olha, quando ele aparece aos discípulos, eles olham e vê o corpo físico, dá para ver, só que não é como o nosso mais. E a Bíblia diz que nós teremos um corpo semelhante a esse de Jesus. Veja só. Então, se nós morrermos, iremos para o paraíso e no dia do arrebatamento, esse corpo que ficou na terra, né, que morreu, aí se desmanchou, acabou, às vezes morreu queimado, às vezes morreu dentro d'água, às vezes morreu alguém, né, mandou aí cremar, ficou só a cinza, não importa. Esse corpo, Deus pode pegar um átomozinho do corpo, né? Esse corpo é transformado no dia do arrebatamento. Então vai ser unido agora, o espírito e a alma estão no paraíso, estão vivos, não estão dormindo nem morreu. Tá? Estão vivos, conscientes. Então, esse espírito e essa alma agora vão pegar este corpo e estaremos para sempre com o Senhor. Vamos passar pelo tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, estaremos morando na Nova Jerusalém, tá? E nova terra, novos céus. Estaremos para sempre com o Senhor, nesse corpo ressurreto, nesse corpo espiritual, celestial. Já o ímpio, não acontece nada disso com ele. Ele morre, seu corpo vai se deteriorar, mas no juízo final, então haverá a segunda ressurreição, que esses corpos terão que ressuscitar e estarão em corpos, não como os nossos gloriosos, mas em corpos que terão a capacidade de viverem eternamente no lago de fogo e enxofre, sofrendo eternamente, sem Deus, sem paz, sem salvação. Então veja, existem dois destinos diferentes para o corpo. Um, glorificado e na presença de Deus para sempre. E outro, aí, condicionado para viver eternamente no lago de fogo e enxofre. No tópico 3, a visão secular do corpo. Subtópico 1, hedonismo e narcisismo. Zelar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus, 1 Coríntios 6,20. Contudo, em tempos pós-modernos de busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo são incutidos na sociedade.
Com hedonismo, nos referimos ao estilo de vida em que a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento são prioridades. Nesse aspecto, tudo é permitido. Com o narcisismo, aludimos ao amor excessivo que uma pessoa tem por si própria. De acordo com essa abordagem, refere-se ao indivíduo que, de modo insensato, persegue o corpo ideal por meio da boa estética a qualquer custo e se porta com ostentação em busca da autorrealização e de ser admirado. Em oposição a essa cultura, Paulo ensina: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. 1 Coríntios 6, 12a. Então vemos aí que no mundo, no mundo secular, no mundo que não é cristão, então existe aí o hedonismo que ensina que o corpo deve fazer tudo que for possível para que tenha prazer. Então, se o corpo está se sentindo bem, não tem problema. Pode estar nas drogas, aí nas bebidas alcoólicas, pode estar na prostituição, pode estar no homossexualismo, pode estar em todo tipo de perversão, desde que cause prazer. Então é tudo feito para agradar ao corpo. Está aí o ditado aí das feministas, Meu corpo, minhas regras. Então elas acham que podem fazer o que quiserem dos seus corpos. Pensam que são donos dos seus corpos. E o narcisismo já é aquilo que indica que a pessoa faz de tudo para que o seu corpo seja mantido na estética que ela deseja. Então, alguns vão para as academias, alguns tomam os remédios, chamado bombas aí, para colocar os seus corpos aí cheios de músculos, Outros vão aí colocar o dedo na garganta e vão vomitar e até ficarem só o palito, bem magrinhos, Aí vemos aí os desfiles de moda com aquelas mulheres bem magrinhas, E assim as pessoas vão fazendo o que acham que é preciso fazer, porque elas se amam mais do que a Deus e pensam que podem fazer o que quiserem do corpo. Já outros querem agradar o corpo e entram para o lado da glutonaria e vão comer sem controle, vão ter a obesidade mórbida, vão ficar em cima de uma cama sem poder nem sair de casa. Então, cada um faz aquilo que acha que lhe agrada. Estão debaixo de uma ação maligna, de uma inspiração maligna, sem considerar a palavra de Deus. Então vemos pessoas aí que fazem de tudo para serem elogiados devido ao seu corpo, a ostentação do corpo. Então tem as misses, tem agora as pessoas das academias, Então as pessoas que exageram nisso aí. O crente deve ser controlado em tudo isso. Deve manter o corpo funcionando corretamente, deve ter sempre um exercício físico, uma boa alimentação, o sono, beber bastante líquido. Então, deve manter a sua saúde para ser usado por Deus, mas não com nenhum tipo de exagero. Já o sexo só é permitido ao crente após o casamento, só com o homem com a sua esposa, a esposa com o seu marido. E não é todo tipo de sexo. O sexo anal é proibido pela palavra de Deus. No subtópico 2, erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, Gênesis 1, 27 e 28. Portanto, não se trata de algo impuro. O pecado não está no sexo, mas na perversão do seu propósito. Nossa declaração de fé leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26 e 27 e Hebreus 13, 4. Todavia, em nossos dias, a erotização do corpo é explorada nas mídias, artes, músicas e literaturas. O objetivo é seduzir e estimular as práticas sexuais ilícitas. Como resultado, a licenciosidade, isto é, a conduta sexual desregrada e imoral, prolifera assustadoramente. 1 Coríntios 6,10. Diante disso, o apóstolo Paulo adverte: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. 1 Coríntios 6,12b. Então veja que a palavra de Deus condena certos tipos de atos sexuais. Por exemplo, a Bíblia diz aí para nós, em Levíticos,
Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Aí vemos também em Romanos capítulo 1, falando que Deus abandonou os homens às suas paixões infames para cometerem todo tipo de torpeza, né? As mulheres mudaram o uso natural ao contrário, a sua natureza, e os homens se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros. Então, sexo aí, mulher com mulher, homem com homem, tudo abominação diante de Deus. E nós vemos também em 1 Coríntios 6:10, falando aí, olha, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então veja, está bem claro na palavra de Deus, existe base bíblica para dizer que estão errados aqueles que praticam todo tipo de sexo sem olhar para a palavra de Deus, sem se submeterem à palavra de Deus. Alguns estão viciados em pornografia, né? Alguns assistem por aí, outros leem por aí, veem, né, em revistas, outros em celulares, computadores. Tem aqueles que têm prazer em olhar outras pessoas fazendo sexo. Então existe todo tipo de libertinagens por aí. Agora, Deus criou o sexo primeiramente para a procriação, então crescei, frutificai e multiplicai-vos. Segundo lugar, para o prazer sexual entre o esposo e a esposa. Então Deus criou o casamento monogâmico, um homem e uma mulher e um homem. Criou o casamento heterossexual, sempre olha, um macho e uma fêmea. E criou o casamento indissolúvel, ou seja, até que a morte os separe. Então o ato sexual, biblicamente, só é permitido dentro do casamento. Vemos aí que a mídia atual é a maior proliferadora de tudo o que não presta, de todo tipo de pecado que ofende a Deus. No subtópico 3, liberdade e autonomia. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio, Gênesis 2, 16 e 17. Isso indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém todos os nossos atos serão alvo do juízo divino, Eclesiastes 12, 14. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo na legalização do aborto, da prostituição, das drogas, do suicídio assistido, dentre outros. Contrário a esse ativismo, o apóstolo Paulo assevera: não sabeis que não sois de vós mesmos? 1 Coríntios 6, 19. Então veja que Deus, ele não vai proibir, ele não vai interferir, ele não vai obrigar ninguém a servi-lo. Deus deu ao homem o livre arbítrio, a livre capacidade de escolher o que ele quer fazer, o que ele quer falar, como se vestir, como agir, como se comportar. Então o homem é que escolhe. Agora, existe um juízo determinado para o homem, se ele fizer as coisas contrárias ao que Deus determina. Então Deus deu para nós um manual que chama Bíblia, e ali estão contidos então os mandamentos, as orientações de Deus para nós. Ele é nosso dono. Agora, se a pessoa quer viver de qualquer maneira, agradando ao seu corpo, fazendo tudo que agrada ao seu corpo, que dá prazer ao seu corpo, não se importando com Deus, fazendo de conta que Deus nem existe, não consultando a Deus sobre o que faz, aí então, um dia ele estará perante Deus e será lançado no lago de fogo e enxofre, onde passará a eternidade, sem Deus, sem paz, sem salvação. Estamos vivendo uma época dificílima, onde as mulheres acham que são donas do seu corpo e estão aí
buscando a legalização, o apoio, como em vários países já tem, para o aborto, né? Para assassinar uma criança. Estão aí até juízes, estão aí na busca pela legalização das drogas. Parece que eles não podem dar uma voltinha ali onde tem as drogas liberadas, né, dos países onde está liberado, e ver o que está acontecendo por lá. Ou acham bonito o que está acontecendo por lá, só pode ser isso. Mas estão em busca da liberação total das drogas. Veja só. E isso tem apoio de uma sociedade aí que é dominada, instigada por Satanás. Aí também temos aí aqueles que são a favor, então, de um suicídio assistido, né? Que é a eutanásia. Então, veja só, enquanto a pessoa está viva, há esperança para essa pessoa. Quantos passam anos e anos e anos e de repente acordam? Então, nós não podemos ser assim. Tem outros aí que apoiam a pena de morte. Isso é exatamente contrário à palavra de Deus. A palavra de Deus diz, não matarás. E a palavra de Deus diz, ame o seu inimigo, ore por ele, abençoe ele, fale de Jesus para ele se converter e ser salvo. Veja, aquele ladrão na cruz foi salvo no último momento. Imagine quantas pessoas estão aí condenadas, já fizeram tanta coisa ruim, às vezes fizeram até assim, sem pensar, fizeram a coisa, estão lá na cadeia pro resto da vida. Não podem ser condenados à morte. Essas pessoas precisam ouvir o Evangelho e serem salvas, mesmo que não tenham a liberdade de estarem na sociedade, mas eles precisam ouvir a palavra de Deus e serem salvos. Não podemos aí permitir que sejam mortos. Deus é o autor da vida, e Ele deu a vida e só Ele pode tirar a vida. Então o Espírito Santo nos diz, através de Paulo, nós não somos de nós mesmos, não somos donos da nossa vida, nem do nosso espírito, nem da nossa alma e nem do nosso corpo. Vamos à conclusão. Vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto os seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Então veja que um lar cristão que segue, obedece à palavra de Deus, onde os pais vivem em santificação, estão orando, estudando a palavra de Deus, estão fazendo a obra de Deus. Então esses pais são exemplos para os filhos. Pais que vivem em oração, em estudo da Bíblia, estão congregando, né? Estão aí estudando a palavra do Senhor. São exemplo para os filhos, e esses filhos, vendo isso, que o maior ensino que existe é a prática, é ver alguém fazendo. Os pais, quando eles praticam, eles estão dando o melhor ensino que existe, além de poderem ler a Bíblia para os filhos, levá-los para a igreja, para a escola bíblica dominical, prepará-los para o futuro, ensinando-os como viver e agradando a Deus. Então, eles serão o maior exemplo para os filhos. Essa família, então, é equilibrada, uma família cristã, vai produzir filhos que vão melhorar a sociedade em que eles viverão no futuro ali, influenciando essa sociedade. Então, a família cristã deve saber que ela tem uma grande responsabilidade para que a humanidade toda seja abençoada, seja guardada da destruição total. Porque se não fosse a igreja aqui no mundo, o mundo já estaria de uma maneira totalmente sem controle e os juízos de Deus já estariam sendo derramados totalmente sobre a terra, o que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja, quando a igreja será levada, retirada da terra. Então os juízos de Deus durante a grande tribulação virão sobre toda a humanidade. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, deseja entregar a vida para Deus, você acredita que Jesus Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra como homem, viveu como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, morreu em nosso lugar naquela cruz e ressuscitou, está à direita de Deus Pai intercedendo por nós. Você crê nisso?
Você é salvo agora, você recebe o Espírito Santo agora, passa a ser templo, morada do Espírito Santo, morada de Deus na terra. Se você está doente ou está enfermo, saiba que Jesus já levou isso na cruz do Calvário. Então você pode e deve agora crer nisso e receber agora o seu milagre, receber sua cura. Vamos orar agora. Pai querido, em nome de Jesus, ore, Senhor, para essas vidas que agora estão diante de Ti, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados. Eles creem que o Teu Filho Jesus Cristo veio na terra e viveu como homem aqui, levou sobre Ele todos os nossos males, nossos pecados, morreu ali em nosso lugar e ressuscitou, está agora à sua direita, intercedendo por nós. Eles creem nisso, Senhor. Portanto, te pedimos, escreve seus nomes no livro da vida, coloca neles agora o Espírito Santo, faz deles agora seus filhos, templos do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aqueles que estão doentes, estão enfermos, ramar la cruz, de força, se esforça agora, acredite, creia, receba o seu milagre em nome de Jesus. Solta todo mal, toda enfermidade, solta em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora. Restaura totalmente a saúde. Oh, Senhor, em nome de Jesus. Faz um milagre na vida deles, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça de dar um like, se inscrever em nosso canal. Se você deseja receber os slides aqui, muitos estudos escritos sobre lição, entre em contato conosco, eu envio para você em PDF, PowerPoint, gratuitamente. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas Caixa Econômica, Bradesco, Banco do Brasil, o nome da minha esposa, Edna Maria Cursildo. Você vê aí meu Pix, 331-957-816-20, que é meu CPF. Então envie qualquer quantia para nos ajudar. Deus abençoe, a paz do Senhor, esperamos ter ajudado os irmãos.